Então, mas o que eles fazem? Isso é muito atrelado àquela primeira questão que a gente estava falando do número de abortos, que eles mentem o número de abortos antes da legalização. Então, para depois dizer que diminuiu. Então, nos Estados Unidos, foi assim, quando o aborto foi legalizado, que foi na década de 70, né? Início de 73, que foi pela Suprema Corte lá, não foi pelo que o povo escolheu, foi pela Suprema Corte. Através de uma mentira. Tá lembrando um país assim que a gente mora. Claro. Eu acho que isso é importante falar também, porque quando a gente entra nessa questão do aborto em casos de violência sexual, as feministas, elas ficam todas inflamadas falando, você acha que uma mulher pode mentir? Olha, veja bem, não é que eu acho, isso já aconteceu na história, né? Nos Estados Unidos foi assim, legalizou. A moça depois, ela até teve a filha dela, e ela se arrependeu profundamente e morreu como uma grande defensora da vida. Sim. De tanto que ela se arrependeu dela ter sido marionete das feministas que usaram o caso dela como um caso para legalizar o aborto em todo o território nacional dos Estados Unidos, a partir de uma mentira. Ela entrou dizendo que tinha sido violentada, que tinha sido estuprada, então ela queria tirar o bebê, mas ela não tinha sido. Depois ela conta toda a verdade. E na época, nos Estados Unidos, eles falavam que lá tinha 1 milhão de abortos, sendo que as estimativas reais, assim, mostravam que não passava de 200 mil. Quando ele foi legalizado, mostrou o quê? Que tinha os 200 mil. Demorou uns 10 anos para chegar no 1 milhão. E lá nos Estados Unidos chegou a 1 milhão e 500 mil. De 200 mil. De 200 chegou a 1 milhão e 500. Então, depois da legalização. Depois da legalização. Hoje abaixou um pouquinho, está em volta de uns 800 mil, mas ainda muito longe. E eu acho que é interessante porque nós começamos falando da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos tem, eu acho que um grupo pró-vida muito gigante, né, Isa? É um grupo bem considerável, né? Muito. Começando pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende abertamente, já tirou bastante dinheiro dessas ONGs. Da IPPF. Abortistas, né? Então, tanto que esse decréscimo de aborto, porque chegou a 1 milhão e 500 mil e hoje está indo uns 800 mil. Então, teve uma queda, muito se deve à ação dos grupos pró-vida, dessa tomada de consciência que os norte-americanos estão tendo em relação ao valor da vida. E crescimento de grupos de atender mulheres em crise.